Olá a todos e todas. É com grande alegria que estou aqui neste momento, para socializar os resultados da minha dissertação de mestrado, que defendi neste ano de 2024, sob a orientação do professor Raimundo Josier Souza de Assis. De antemão, quero agradecer o convite à professora Bartira e Roneide também, por terem me convidado. Já participei desse curso de diretrizes, em alguns momentos, quando ainda estava na graduação, e é um curso que tem contribuído muito na formação dos geógrafos, de geógrafos, principalmente quanto à organização e estruturação de um trabalho científico, Então, partindo para o trabalho em si, o mesmo teve por título A História da Geografia no Piauí, currículos, referências intelectuais e formações evangelizadas de professoras e professores de Geografia na Faculdade Católica de Filosofia do Piauí, que dentro do trabalho nós chamamos de FAFI. Essa instituição, fundada e mantida pela Igreja Católica, sob principalmente com grande influência de um arcebispo de Teresina, chamado Dom Avelar Brandão Vilela, que chega aqui no Piauí na década de 50, trazendo consigo ventos de mudanças. Foi uma pessoa muito engajada dentro da sociedade teresinense e piauiense como um todo, e os seus ideais vão de acordo também com ideias de pensadores piauienses que queriam a fundação de uma faculdade no nosso estado, uma faculdade de filosofia, que juntamente com a força que Dom Avelar Brandão Vilela tinha, sendo até mesmo, muitas vezes, um representante do nosso estado no Congresso Nacional, nós detalhamos isso dentro do trabalho. As ideias desse grupo de intelectuais piauienses se unem com a do arcebispo, de Dom Avelar Brandão Vilela, que juntamente se organizam e fundam uma sociedade piauiense de cultura, e dentro dessa sociedade piauiense de cultura estava lá a proposta da criação de uma faculdade católica de filosofia. Então, em 57, ela foi criada, e o seu funcionamento se deu a partir de 58, e essa instituição funcionou até 1971, quando ela foi fechada e os seus cursos foram transferidos para a Universidade Federal do Piauí. Antes, nós já tínhamos uma faculdade aqui no Piauí, em Teresina, que era a Faculdade de Direito, fundada na década de 30. E depois, com a carência até mesmo de professores no ensino secundário, que também se expandia nesta época no Piauí, a carência também de professores, foi organizada essa faculdade para ofertar cursos nas áreas de humanas, como História e Geografia, que são dois cursos que nascem juntos aqui no nosso estado, cursos também na área de letras neolatinas, e depois matemática, física e outros, Então, podemos dizer que na FAFI se tem a gênese da formação de professores de geografia no nosso estado. É por isso que é uma pesquisa importantíssima, pois fala da história da nossa ciência, e da formação de professores de geografia no nosso estado. Não é uma pesquisa fácil de ser desenvolvida, principalmente pela carência de fontes, de documentos, que muitas vezes são difíceis de ser encontrados e também difíceis de serem cedidos para as pesquisas, porque ao longo
da nossa investigação, nós encontramos algumas resistências também no que se refere à entrega de fontes e documentos, né? Mas, com aquilo que nós fomos encontrando ao longo do nosso percurso, nós chegamos, né, a esse trabalho final, digamos assim, né, porque em algum momento ele tinha que ser finalizado, mas que ainda tem muito a ser pesquisado, né? Deixo de antemão, né, essa provocação para os alunos que estão ouvindo, né, como futuros pesquisadores, que nós possamos unir forças para construir a história da geografia no nosso estado, né? Ainda há outras instituições, o próprio IBGE, o próprio Instituto também Histórico e Geográfico do Piauí, que são instituições que fazem parte desse processo de institucionalização da geografia no nosso estado. Então, nós investigamos no nosso trabalho a institucionalização da geografia, né, enquanto disciplina acadêmica no território do Piauí, certo? Nós falamos enquanto disciplina acadêmica porque esse processo de institucionalização não se dá apenas com a implantação de um curso superior, né, mas desde a inserção da disciplina de geografia no currículo de educação básica, com a organização do próprio Instituto Histórico Geográfico também do Piauí, são partes desse processo de institucionalização e consolidação dessa ciência no nosso estado. O desejo também de investigar esse objeto vem desde uma iniciação científica que nós organizamos em 2018 e também que continuamos no TCC da graduação em 2021, onde nós versamos sobre essa mesma temática. Podemos dizer assim, uma motivação para pesquisarmos, né, darmos sequência a essa pesquisa, foi a diminuição da lacuna de estudos na área de História da Geografia e também da História da Formação de Professores de Geografia, né, no Piauí. Então, nós temos carências de estudos dentro dessa área no nosso estado. Por isso que levanto essa provocação para os ouvintes, né? Além disso, é importante, pois uma pesquisa como essa nos permite compreender a contribuição que esta instituição, né, a FAFI, teve na elaboração do curso de Geografia da própria Universidade Federal, né? Digamos que a FAFI, né, foi uma das mães da Universidade Federal, né, e uma das mães da geografia no nosso estado, e também na própria formação de professores que se engajaram na educação pública vinculados à ciência geográfica. Acredita-se, né, em nosso trabalho também nós defendemos isso dentro do nosso referencial teórico. Nós acreditamos em uma institucionalização da geografia que vai além dos muros do Colégio Pedro II e da USP, né, sobretudo nesse eixo Rio-São Paulo. Então, quando nós estamos estudando, né, história da geografia ou evolução do pensamento geográfico, né, porque na minha época a disciplina recebia esse nome, muitas vezes, em outros estudos também geográficos, muitas vezes entende-se que a institucionalização da geografia no Brasil se deu no Colégio Pedro II, né, quando essa disciplina vai aparecer no currículo daquela escola, e também com a organização dos cursos da USP lá na década de 30. Né? Claro que essas instituições têm a sua contribuição, mas nós acreditamos que essa institucionalização vai muito além dessas duas instituições. Então,
como nós podemos ver nesse segundo parágrafo, né, a história da geografia ela pode ser construída pelos mais diversos espaços de pesquisas e frações materiais do território nacional, com outros documentos a partir de perspectivas distintas entre as mais diversas latitudes e longitudes do país. Então, nós não podemos negligenciar também esse processo, né, pelas mais diversas partes, regiões, né, localidades do Brasil, né, e não apenas colocar essa centralidade nesse eixo Rio-São Paulo, mas ir para além disso. Então, o objetivo da pesquisa, o objetivo geral, foi analisar esse processo, né, de institucionalização do curso de Geografia no Piauí, com a Fundação da Ciência Geográfica na FAFI, como parte do processo de expansão e institucionalização dos cursos superiores de Geografia no Brasil, a partir da descrição e interpretação do currículo, dos modelos de formação de professores adotados naquela instituição entre os anos de 1958 e 1971, anos de vigência do curso de Geografia. Então, esse curso também, né, a implantação desse curso na FAFI, fazia parte também de um movimento que vinha acontecendo no Brasil de expansão desses cursos superiores por outras regiões, por outros estados brasileiros, certo? Saindo também desse eixo Rio-São Paulo e incorporando também outras regiões. Com objetivos específicos, nós procuramos discutir o processo de institucionalização da geografia no Brasil, caracterizar também o contexto social, político, econômico e educacional do Brasil e do Piauí nas décadas de 1950 e 1960, neste processo de criação do curso de Geografia da FAFI, descrever a organização curricular deste curso, tendo em vista suas relações com os primeiros cursos de Geografia no Brasil, suas mudanças, disciplinas e conteúdos, especificar os modelos de formação de professores adotados naquela instituição, entre os anos de 1958 e 1971, levando em consideração seus docentes, discentes, principais referências intelectuais e o legado que a instituição deixou na memória de seus ex-alunos. Um pouco da nossa metodologia, né, utilizamos o método de procedimento materialista histórico, exploração bibliográfica e documental, né, de textos, documentos, né, como, por exemplo, o livro, né, presente do passado, na verdade, né, que traz um compilado de falas de um seminário que aconteceu nos anos 2000, sobre um seminário que aconteceu sobre essa Faculdade Católica de Filosofia do Piauí, né, sobre a FAFI, em que nesse seminário presente do passado, né, foi convidado diversos professores, alunos, secretários daquela instituição, que fizeram as suas falas e depois as falas foram transformadas, né, no livro, foram organizadas em livro, né? Então foi uma das referências importantes, né, porque lá tem falas de ex-alunos e professores do próprio curso de Geografia, né, da FAFI, que, né, nós exploramos essas bibliografias e outras também, que nos deram também pistas, né, sobre a história do nosso curso. E também documentos, como o caso desse documento aí do lado, intitulado Dossiê da FAFI, que foi cedido pela professora Irlane Abreu, que foi aluna daquela instituição, se formou em Geografia pela FAFI, né? E este dossiê ele reúne uma série de textos, resumos, anotações de aulas, algumas atividades que ela fez também lá dentro do curso. Então, esse dossiê reúne praticamente todo o percurso acadêmico dela lá
né, em que nós podemos identificar o nome de algumas disciplinas, professores, e dentro disso também, de acordo com as atividades encontradas, é possível saber os próprios conteúdos também que eram trabalhados dentro de cada disciplina. Também utilizamos os dados, né, levantados a partir de um questionário aplicado com a professora Irlane Gonçalves de Abreu e Emília Maria de Carvalho Gonçalves Rebelo, que foram ex-alunas de Geografia na FAFI. Nós aplicamos questionário com essas ex-alunas também, que foi de suma importância na construção da nossa pesquisa. Então, a primeira parte do nosso referencial teórico, né, nós tratamos sobre os dois grandes períodos do processo de institucionalização da geografia no Brasil, de 1810 a 1985. Né? Então, neste capítulo, no primeiro capítulo da dissertação, nós pretendemos reconstruir o que consideramos os dois momentos centrais do processo de institucionalização da geografia no Brasil. Primeiro, trata da história da geografia desde a criação da Academia Real Militar, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, desculpe, pessoal, até os primeiros congressos internacionais de geografia. Então, esse recorte vai de 1810 até 1909, certo? Então, o próprio Colégio Pedro II, ele já vai funcionar, a implantação da geografia ali naquela escola já vai ser na década de 30 dos anos 800, né? Mais ou menos. Mas antes disso, né, antes da geografia se tornar uma disciplina acadêmica no Colégio Pedro II, já na Academia Real Militar, né, fundada no período joanino, com a vinda da família real para o Brasil também, em 1808, né, já com a fundação dessa Academia Real Militar, já se tinha disciplinas de geografia também como preparatórios até mesmo para o ingresso também nessa academia, escolas de engenharia também, escolas militares, né, que se serviam da geografia, né, para poder conhecer o seu território, né, aquela geografia, como o próprio Yves Lacorte coloca, né, dos estados maiores, né. Então, nós temos um processo de implantação, digamos assim, da geografia no Brasil bem antes do Colégio Pedro II. É por isso que nós vamos, né, e defendemos essa ideia para além dos muros do Colégio Pedro II. E depois, o segundo momento, nós pegamos, né, o recorte, né, a partir do processo de institucionalização e expansão dos cursos superiores no Brasil a partir da USP, criada em 1934, né, já na década de 30 dos anos 90, que vai ser esse segundo recorte, né, porque muitas vezes também em alguns trabalhos nós encontramos também, né, que essa institucionalização se deu a partir da década de 30, né, com a vinda dos professores franceses para cá, né, os Pierres, que fundam esses cursos, né, mas bem antes disso nós entendemos, né, de acordo com o nosso referencial teórico, né, usando o próprio professor Antônio Carlos Roberto Moraes, o professor Manuel Neto, né, também Manuel Fernandes, né, que investigam essa história da geografia no Brasil através de outros vieses, né, de outros documentos, de outros sujeitos, né, falando de um pensamento geográfico, né. Também nós fazemos um debate acerca da geografia que se consolidou no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística entre 1940 e 1985 também, né, que
o IBGE também teve uma grande, significativa, né, contribuição também para a consolidação da ciência geográfica, né, nos anos 90 também. Uma geografia, né, esse debate que nós fazemos na segunda parte do primeiro capítulo, é de uma geografia que se colocara como prática, essa geografia do IBGE, né, e oposta à geografia da USP, principalmente no que se refere ao debate regional. Né? Então, ao longo do trabalho, né, nesse capítulo 1, nós traçamos esse debate, né, entre a geografia do Rio de Janeiro e a geografia de São Paulo, né, que eram praticamente produções geográficas diferentes. Uma se dizia mais prática, né, e outra possuía um caráter bem regional, né, sobretudo vindo, né, de influência francesa. Aqui nós temos também as cátedras do curso de Geografia e História da USP, né, daquele primeiro curso que se formou, porque nós, né, defendemos também que o curso de Geografia da FAFI se estruturou a partir do modelo da USP também, certo? Então, por isso que nós já acrescentamos também esse quadro com algumas disciplinas, porque nós observamos, né, posteriormente algumas semelhanças, né, entre essa grade curricular, digamos assim, da USP com a grade curricular também da FAFI. Até mesmo algumas referências, alguns desses professores também, como o próprio professor aqui, Haroldo de Azevedo, né, que era utilizado também como referência na FAFI. Então, nós temos dentro do nosso curso, né, até mesmo Silva, 2005, 2015, na verdade, defende isso, né, na sua tese também de doutorado, né, que é um trabalho também importante sobre a geografia da FAFI, né, de grande contribuição, né, fala sobre essa influência da USP no curso de geografia da FAFI. No capítulo 2, nós procuramos, né, caracterizar o contexto social, político, econômico e educacional do Brasil e do Piauí nas décadas de 50 e 60, né, e início da década de 70, certo? Que vai transitar entre o fim da era Vargas ao início também da ditadura militar. Então, essa instituição, o nosso curso, né, de geografia lá na FAFI também, foi, digamos assim, inserido nesse momento, nesse período também da ditadura militar no Brasil também. Então, nós falamos da política, da sociedade brasileira, da economia naquele período, né, um pouco também do contexto educacional, que de certa forma também interferia na organização dessas instituições, né? Pensar as mediações locais e regionais de como se deu a particularidade da institucionalização da geografia acadêmica, especialmente a partir das relações com as transformações que aconteciam no território piauiense, especialmente em Teresina, né? Então, esses processos, eles, de certa maneira, se consolidam no lugar, né, no local. No terceiro capítulo, nós focamos, né, na geografia da Faculdade Católica em si, né, procurando descrever o currículo dessa instituição, né, compreender o modelo também de formação de professores adotados naquela instituição e também conhecer quem eram os docentes, os discentes, as principais referências intelectuais e também o legado que essa instituição deixou na memória e também na formação de seus ex-alunos. Primeiramente com o currículo, né, as características, mudanças, as disciplinas e alguns conteúdos. Então, nós temos aqui neste quadro as disciplinas do curso de Geografia e História da FAFI, de acordo com o regimento da instituição, né? Eram 3 séries, que nós vemos aí a presença da disciplina Geografia Física, Geografia Humana, Antropologia, né?
algumas disciplinas de história, né, e também disciplinas ligadas à religião católica, né, teologia dogmática, teologia moral, certo? Algumas disciplinas também como etnografia, antropologia. Então, muitos dos conteúdos estavam como partes da ordem do dia, como o conhecimento sobre a natureza natural e as intervenções técnicas, as potencialidades para o desenvolvimento da agricultura moderna e da indústria, a migração e o processo de crescimento do espaço urbano, né? Então, como nós falamos aqui, esses conteúdos estavam atrelados às dinâmicas também que estavam acontecendo na cidade de Teresina, no Piauí, como um todo, certo? E que nós abordamos isso naquela contextualização que nós fizemos no capítulo 2 da dissertação, certo? Então, não era algo que acontecia isoladamente, né? Mas era uma geografia que estava ligada aos processos espaciais, né? A dinâmica espacial que acontecia na cidade de Teresina e no estado do Piauí também, como um todo, né? Estava ligado a isso, né? A FAFI era criada sobre o prisma de geografia comum, com as mesmas bases temáticas e curriculares, seguindo quase na totalidade os principais eixos e orientações para a formação de geógrafos e geógrafas, de professores e professoras de geografia acadêmica no Brasil. Ao analisar o currículo, né, que mostrei acima, nós percebemos também a presença de disciplinas ligadas à história, né? Verifica-se também a divisão e a estrutura dessas disciplinas em geografia humana e física, mostrando a presença da dualidade da geografia, né, que se desdobrava desde o início do século XX. Como trata Max Sowell, em texto escrito nessa mesma época, sobre a estruturação da geografia moderna, né, entre física, geografia biológica e geografia humana, né, uma certa tríade também em que a geografia era organizada, segundo Max Sowell, né, em física, biológica e humana. Outra coisa também bastante interessante é a presença da teologia católica, né, que aparece como uma estrutura central da forma de se criar uma visão de mundo científico sob o viés da educação religiosa. Então é algo que nós temos de pensar, né? A presença de disciplinas da teologia católica dentro de um curso de geografia, né? Então, qual era a relação entre fé e ciência? Será que existia um certo controle do pensamento através da fé? Então, é algo também a se pensar, uma provocação a se pensar também. Aqui nós colocamos um trecho do questionário, né, sobre essas disciplinas do curso, né, de caráter religioso, né, como teologia, doutrina social da igreja. Então, nós temos aqui as respostas das ex-alunas, né, que falam sobre essas disciplinas. Nessa segunda resposta, né, ela fala que em teologia eram estudados os ensinamentos de Jesus Cristo, tendo em vista a formação cristã do professor. Então, nós temos aí, né, a formação de um professor cristão, um professor evangelizado. Então, é por isso que nós defendemos nosso trabalho, que essa formação de professores lá da FAFI eram formações, verdadeiras formações evangelizadas, né? Professores evangelizados, né? Que saíram dali evangelizados, né? Prontos para seguir regras, ensinamentos, doutrinas, né? Pessoas dóceis, digamos assim, né?
tendo em vista a formação cristã do professor para o desempenho responsável de sua profissão. Em doutrina social da Igreja eram interpretados e refletidos documentos da Igreja, em especial as encíclicas que abordavam questões sociais da época. Aqui nós temos um trecho, né, da disciplina de teologia, né, que acompanhava as séries, né, praticamente todas as séries do curso, o aluno cursava a disciplina de teologia. Então nós temos aqui um trecho em que a aluna escreveu sobre liberdade e consciência, né, em que ele fala que o homem é um ser livre, isto é, está na sua vontade agir de determinada maneira. Entretanto, a liberdade deixa eu ver aqui, ou liberdade, que está difícil de ler aqui, né? Mas fala que de uma certa liberdade também atrelada, né, à vontade de Deus, né? Então fala de um certo controle também dessa consciência, né? Com essa relação entre liberdade e consciência, né? Então tudo isso dentro de um curso de geografia, né? É algo que devemos pensar, nos indagar, refletir sobre isso, né? Podemos até mesmo pensar que muitos dos professores de geografia, até mesmo da Universidade Federal, são católicos, né? Que esse corpo docente, né, da própria geografia que nós temos hoje, né, é algo a se investigar, né? O peso da religião católica dentro do CCHL e dentro da geografia da UFP, por exemplo, como um todo, certo? Herança já dessa faculdade católica, certo? Então nós vamos ter algumas reformas, né, já na década de 50, mas só depois, né, posteriormente, que essas mudanças, né, legislativas vão chegar e vão ser inseridas na FAFI, né? Então nós temos a presença ainda aí das disciplinas, né, o curso de geografia ele também é separado do curso de história e é inserido um quarto período com disciplinas ligadas mais à pedagogia, né, como didática geral, administração escolar, né? Então nós temos essas disciplinas pedagógicas sendo inseridas, né, em que o curso ele vai voltar agora de maneira mais forte, vai ser voltado para a formação de professores em si, né, porque essa formação se deu, o início dessa formação era de bacharéis, né? Depois foi que o curso foi organizado para formar licenciados, né? Porque esses bacharéis encontravam dificuldades para ingressarem no mercado de trabalho. Então, nós vamos ter a inserção já neste segundo currículo, né, da disciplina Geografia Biológica e a continuidade da Geografia Física e Humana, né, formando aquela tríade de Maxwell, né, entre biológica, física e humana. Segundo, foi adicionada também a disciplina de Geografia Regional, que havia guiado praticamente, né, a USP já vai entrando aqui novamente, essa influência uspiana, né, essa Geografia Regional que guiou a formação da geografia da USP, com base na Geografia Regional francesa e também a Geografia Regional do Brasil, outra disciplina, né, desdobrando uma tentativa de se ler a particularidade do território brasileiro e suas divisões internas. Vamos ter também a inserção da disciplina Geografia do Piauí, que até hoje é presente no nosso curso, né, que apresenta uma busca pela construção de um conhecimento geográfico local, possível de ser resgatado pela literatura, pelos planos de desenvolvimento regional e de modernização do Estado, pela diversidade natural e biológica e as diversas formas de apropriação humana da natureza.
um pensamento colonizado dentro dessa geografia do Piauí, né, sobretudo em relação ao preconceito que existia sobre esse estado quando comparado ao estado de São Paulo, que querer igualar o Piauí com São Paulo seria tolice. No terceiro ponto, nós vemos aqui que o Piauí, né, dentro dessa geografia do Piauí, dessa disciplina, ele era visto como um estado de povo pobre, sem cultura, e que não sabia aproveitar as possibilidades existentes no estado, sendo São Paulo o grande centro de civilidade e desenvolvimento. Então, até mesmo nós observamos nos dias atuais, né, esse pensamento, né, essa certa ideologia de Piauí como estado atrasado, né, de um povo sem cultura, né, que tem mudado muito, mas que ainda existe esse pensamento e essa ideologia na mente de muitos, né, mas isso não nasce do nada, né, tem uma gênese, né, esse pensamento, essa forma de entender o nosso próprio espaço, o nosso próprio território, né, tem uma certa gênese, né? Então, dentro dessa geografia do Piauí, nós observamos isso a partir do dossiê, né, os conteúdos que era escrito lá, em que foi possível identificar nos escritos esse pensamento que nós chamamos aí de um pensamento colonizado, que colocava o Piauí, digamos assim, como um estado de segunda categoria, né, em que o grande centro de civilidade, digamos assim, de desenvolvimento, era São Paulo. Dando continuidade, né, destaca-se também a inserção da disciplina de cartografia, já nesse segundo currículo, né? Nessa disciplina, os alunos aprendiam sobre escalas, projeções, distâncias, mapa do Piauí, espacialização dos processos naturais, políticos e sociais. Então, nós vemos aqui um mapa, né, encontrado dentro desse dossiê da FAFI da disciplina de cartografia. Nessa atividade, né, foi pedido aos alunos que calculassem a distância entre Uruçuí e Bom Jesus a partir daquele mapa. Como verificamos numa geografia, com isso, né, verificamos uma cartografia pura de aplicação e memorização ensinada aos alunos, fato derivado da própria formação do professor responsável por essa disciplina, que era o professor João Gabriel Batista, né, um dos professores do curso de Geografia, que possuía formação em Engenharia Civil. Agora que vimos um pouco do currículo, né, vamos falar também sobre o modelo, né, de formação desses professores, alguns docentes do curso, os discentes e também as referências e o legado deixado nessa segunda parte do terceiro capítulo, né? Então, os primeiros 6 anos do curso se deram na modalidade bacharelado, como já falei, com disciplinas divididas em 3 séries. A partir de 63 foi incorporado ao curso mais um ano de disciplinas ligadas à didática. Isso já era um movimento que vinha acontecendo no Brasil, como já coloquei também, né, que chegou ao Piauí tardiamente. Com isso, o curso passou a ter 4 anos de duração, funcionando no modelo conhecido como 3+1. Então, o que era esse modelo 3+1? Era um modelo que dissociava a teoria da prática e não corroborava para a construção da identidade docente. O debate sobre a prática docente dentro das disciplinas específicas era quase inexistente, ficando essa preocupação com as disciplinas pedagógicas no final do curso. Então, era algo separado, né? Uma era a parte científica, o aluno estudava 3 séries, a ciência pura, e depois ia para as disciplinas pedagógicas, né? Esse movimento, esse modelo chamado 3+1. Nós vamos ter a transmissão do conteúdo por parte dos professores, enquanto aprender significava decorar ou receber esse conteúdo. Esse modelo foi a base das demais licenciaturas que se estruturaram no Brasil. E até mesmo
hoje em dia é possível verificar também essa divisão, né, entre as disciplinas específicas e as disciplinas pedagógicas. Até mesmo dentro da nossa instituição, nós vemos, né, que as disciplinas pedagógicas do curso são ofertadas pelo Centro de Educação, né? Então, isso tudo é herança ainda desse modelo 3+1. Então, os professores do curso da FAFI, os professores do curso de Geografia, eram os que mais se destacavam no meio intelectual da época, sendo formados em diferentes áreas, né, como cirurgiões dentistas, advogados, clérigos, engenheiros, né, que ministravam cursos nessa instituição e também trabalhavam e faziam parte de outras instituições, de outras escolas, como o próprio Liceu Piauiense, né? Muitos professores ministravam aulas no Liceu Piauiense e também na FAFI. Então, nós temos aqui algumas respostas do questionário, né, sobre os professores, né, em que, nessa pergunta 4, a primeira aluna responde que os professores, na sua maioria, eram oriundos do Liceu Piauiense, que era a referência de ensino no Piauí. A outra coloca que os professores da FAFI, na grande maioria, fizeram seus cursos fora do Piauí. No entanto, alguns eram ex-alunos da própria FAFI. Para atender às necessidades do curso, eram contratados professores com várias formações, engenheiros, médicos, geógrafos, economistas, padres, etc. Né? Sobre a formação desses professores, né? A maioria tinha curso superior em Direito, Filosofia e Engenharia, e a outra diz que não pode responder se, além da graduação, havia algum professor especialista, mestre ou doutor. Dentre alguns professores da época, né, do curso de Geografia, nós destacamos João Alfredo Ferreira, João Gabriel Batista, José Camilo da Silveira Filho e Delfina Borralho Boavista, né, que eram professores que tinham outras formações, como o próprio João Gabriel Batista, que era engenheiro, né. A professora Delfina Borralho Boavista, né, era, no início do curso, uma das únicas professoras formadas em Geografia que ministravam aulas na FAFI. Os demais professores possuíam outras formações. Posteriormente, com a formação desses professores, eles voltavam para a FAFI e se tornavam professores da instituição também, certo? Alguns desses professores defendiam, né, algumas teses para ingressar no Liceu Piauiense, né? O próprio professor João Gabriel Batista defendeu uma tese sobre os vulcões do Piauí e Delfina Borralho Boavista sobre o Rio São Francisco também, né? Então, no trabalho em si, nós organizamos um quadro em que nós falamos das disciplinas ministradas por esses professores, quais disciplinas eles ministraram e também instituições que eles fizeram parte também, né? Nós detalhamos isso no trabalho final. Abreu destaca que as aulas de Geografia na FAFI se desenvolveu a partir do método de exposição e da descrição dos fenômenos da natureza e da sociedade. Diz também que essa geografia era pautada no acúmulo de conteúdos gerais e singulares necessário para se ler a realidade a partir dessa ciência. Então, como resposta ao questionário, né, perguntamos aqui como eram as aulas, como se ensinava e como se aprendia, né? Então, a primeira colocou que o ensino era um ensino tradicional, com aulas expositivas. Já a segunda entrevistada diz que o curso era composto majoritariamente por aulas teóricas, mas havia também trabalhos de pesquisa e algumas aulas práticas. Lembro-me de uma aula de campo, através de excursão, dentro da disciplina de Geografia do Piauí, ministrada pelo professor João Gabriel Batista.
Estivemos em 7 cidades e no açude Caldeirão, onde, à época, havia um projeto do DENOX. Em relação aos discentes do curso de Geografia, né, em sua maioria eram do próprio estado do Piauí, com alunos oriundos desde a cidade de Corrente, no sul do Piauí, até Parnaíba, no norte do estado, né, de acordo com as entrevistadas. Os dados bibliográficos ainda revelam a existência, identificamos isso, de uma disputa por espaço e um certo teor de orgulho por parte dos alunos do curso de Letras e Filosofia, né, que se sentiam superiores aos alunos das áreas de Humanas. Nós vamos ter também o ingresso de mulheres, né, nos cursos, no caso da Geografia também não foi diferente, né, a FAFI abriu também para isso, né, para a inserção de mulheres ingressarem no curso superior, alcançarem um curso superior, né, porque antes na Faculdade de Direito era um curso destinado mais ao público masculino, certo? Aqui a fala, né, de uma ex-aluna lá do curso da FAFI, né, em Souza Bonfim Pereira, que foi no seminário que eu citei, ela fala que o meu balanço daqueles tempos fafianos me leva sobretudo a constatar uma afirmação da liberdade feminina que a vida acadêmica só reforçou. Vindo de uma sociedade patriarcal, quando nos decidimos por uma carreira, mesmo que fosse o magistério por tradição, uma profissão de mulher, quebrávamos tabus e regras pré-estabelecidas, estudando à noite e participando de atividades acadêmicas não muito ortodoxas para a época. Mais uma vez se estabelece o paradoxo. Enquanto o país se debatia nas malhas da repressão política, aqui, mesmo no cenário mais distante desses acontecimentos, na época, na pequena FAFI, forjávamos uma vontade de crescimento pessoal e coletivo, que se expressou em quase todos nós, ainda que por modos diversos, na busca de um mundo melhor. Sobre as referências, né? Quais eram as referências? O que esses alunos liam, debatiam, né? O geógrafo Emmanuel de Martoni se destacava como referência mais utilizada e como uma referência estrangeira, estudada na disciplina de Geografia Física. Outras referências utilizadas eram Haroldo de Azevedo e o professor Pedro Pinchas Geiger. Desculpa, gente. Aqui ganha destaque nesse segundo geógrafo, Pedro Pinchas Geiger, né, que foi geógrafo do IBGE. Em destaque sua produção intelectual publicada em 1951 e 1982 na Revista Brasileira de Geografia do próprio IBGE. Então nós vemos aqui os artigos publicados por um desses professores que eram referências lá da FAFI, certo? Alguns dos debates realizados por Geiger ligados ao currículo e aos conteúdos, evolução da ocupação humana, a estrutura urbana, as divisões regionais e regionalização do território brasileiro, as cidades nordestinas e sua análise, a estrutura espacial do Brasil, a industrialização e a agropecuária. Então era algo que estava diretamente ligado ao que se era debatido e discutido, né? E às próprias dinâmicas que estavam acontecendo no território piauiense da época. Outra característica importante, desculpa pessoal, do curso de Geografia da FAFI diz respeito ao legado que a FAFI deixou na vida de seus alunos e professores, que é algo que procuramos refletir. Uma das alunas disseram no seminário presente do passado, né, que quando penso naquela época, me vem à mente um misto de sentimentos e lembranças como alegria,
companheirismo, troca, liberdade. Pois naquele tempo, ir à Fafi era antes de tudo um momento de descontração do dia, um encontro entre amigos. À época, quase todos nós já estávamos no mercado de trabalho e à noite no pátio conversávamos, trocávamos informações e tirávamos dúvidas sobre as disciplinas e, sobretudo, nos divertíamos muito. Por fim, a Fafi formava professores e professoras para entender a natureza, o território, o desenvolvimento regional, o mundo letrado, as identidades nacional, regional e local, de certa forma, acessar a difusão da ciência nacional. Da mesma maneira, formava um professor e uma professora obediente às orientações da Igreja Católica, ligados praticamente aos preceitos religiosos cristãos, mesmo que na Fafi também se tenham aflorado os movimentos de resistência à ditadura militar, o que abriria aqui uma outra pesquisa. Algumas das nossas referências utilizadas no trabalho, certo? E muito obrigado, certo? De já também peço desculpas por alguns barulhos externos, alguns animais, isso faz parte da dinâmica do remoto, a gente não está livre dessas interferências, Espero ter contribuído com o curso, com todos os ouvintes, os alunos, e também qualquer dúvida, outras informações, ou se vocês tiverem interesse em ler o trabalho completo, o trabalho já chegou na sua versão final para publicação, e eu posso estar enviando para vocês fazerem aprofundamentos, Aqui hoje eu trouxe apenas o básico, algo, digamos assim, geral do trabalho, uma visão geral do trabalho, porque é uma discussão que não daria para ser aprofundado aqui neste momento, mas quem sabe em oportunidades posteriores, Mas espero que tenham deixado, pelo menos vocês curiosos, por entender e debater essa história, e desenvolver esse trabalho tão gostoso que é entender a história da nossa ciência no nosso estado, certo, gente? Então, muito obrigado. Qualquer coisa pode pegar meu contato com a professora Roneide, com a professora Bartira, tá? E de já peço novamente desculpas por qualquer incômodo, certo? Muito obrigado.